Olá vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico ou Poético, podcast de literatura que você mais gosta. Eu sei que você não gosta, mas eu quis falar que você gosta, porque fica legal eu falando na abertura, entendeu? Mas enfim, vamos pro que interessa. Mais uma quarta-feira, fevereiro, tá? Será que fevereiro vai ser mais rápido que janeiro? Eu não sei, mas a gente já tá basicamente, segunda semana de fevereiro. Então, esse podcast de literatura tá na 4ª temporada e estamos exclusivamente só no YouTube. Então, quem ouvia esse podcast no Spotify, Google Podcast, sinto muito, agora é só no YouTube. Então, confira se você está inscrito nesse podcast, se clicou no sininho, compartilhe e faça aí o que o YouTube quer que faça. Também, se não quiser fazer, não interessa. Vamos bora lá logo pra vinheta aí, que eu já tô falando coisa aleatória. Você lírico e eu poético. Cinco escritores famosos que tinham dificuldades de ler e escrever. Número 1, Agatha Christie. Agatha Christie, que criou o detetive Hercule Poirot, tinha muita dificuldade em soletrar quando criança. Ela tinha uma letra deplorável. Eu também tenho uma letra deplorável. Seus problemas provavelmente surgiram de uma forma de dislexia. Eu também tenho dislexia. É muito ruim para escrever, digitar no notebook, para ler texto novo. Sim, e ela admitiu, abre aspas, eu mesma sempre fui reconhecida como uma pessoa devagar na família. Escrever e soletrar sempre foi terrivelmente difícil para mim. A minha dislexia, agora voltando para mim, eu tenho dislexia, e essa dificuldade minha que tinha de ler confundia os professores. Lá atrás, naquela época, eu fiz o Jardim 3, que é o pré, né? Eu fiz o Jardim 3 vezes. Na minha cabeça, eu achava que cada número do pré era a quantidade de anos que você tem que fazer. Tá entendendo? Jardim 2 anos. Jardim 3 anos. Só que eu via que era só eu que da turma que fazia o Jardim 3 novamente e o resto tava em outra turma mais avançada. Nunca entendi na época. Mas enfim, dizia que eu não sabia ler. Eu poderia não ler na escola, mas em casa eu lia, que eu tinha uns livros de historinhas, eu mesmo lia pra mim mesmo. Enfim, voltando aqui pra Agatha Christie, que tinha dislexia, escrever e soletrar pra ela sempre foi terrível e difícil. Ela nunca superou as dificuldades com a escrita e, como adulta, ela frequentemente editava seus livros para que não tivesse que escrever. Boa ideia. Você que tem problema de ler e escrever, quer escrever um livro, não escreva, você fale, você dite o que você quer e alguém escreve por você. Mas é tuas palavras, então o livro é teu. Você é escritor, você escrever. Não. Tá entendendo? Superar, fazer alguma coisa para escrever um livro. Cadê?
O número 2, Scott Fitzgerald. Eu tenho dislexia, é ruim pra mim ler em português, quanto mais um nome desse de escritor. Enfim, Scott, eu vou dizer Scott. O resto aí, Fitzgerald, eu sei lá como é que diz o nome dele. Então, ele teve tanta dificuldade na escola, deve ser o nome dele, que não conseguiu aprender a escrever. Só pode. Ele tinha tanta dificuldade na escola que seus professores o expulsaram aos 12 anos de idade. Doido. O cara foi expulso, não é porque ele era bagunceiro, não era porque ele quebrou o braço de alguém. O cara foi expulso porque ele tinha muita dificuldade de leitura. Como é que pode? Então, ele nunca terminava seu dever de casa e teve muitos problemas com a escrita. Mesmo sendo um adulto com um dom para contar histórias, sua letra era terrível. Então eu acho que quem tem um problema com leitura e escrita tem uma letra horrível. Eu ainda continuo com a letra horrível. Será que eu ainda tenho um problema de leitura? Eu não sei, mas enfim, né? Depois de ler uma versão cheia de erros do texto de seu romance This Side of Paradise, eu acho que é assim, um crítico literário o chamou de um dos livros mais iletrados que já vira. Fitzgerald, por ter lutado contra o transtorno de déficit de atenção, ele perseverou e agora, ironicamente, milhões de estudantes do ensino médio leem seu livro The Great Gatsby. Acredito que seja assim o nome do livro. Então o cara tinha déficit de atenção. A primeira tinha dislexia. Scott Fitzgerald tinha déficit de atenção. Terceiro, George Bernard Shaw. George Bernard Shaw odiava a escola, frequentava irregularmente e abandonava o mais depressa que podia a sala de aula. Mais tarde, ele comparou a escola a uma prisão, na qual as crianças são mantidas para evitar que perturbem e acompanhem seus pais. Ele tinha dificuldade em se concentrar e se adaptar a um ambiente de aprendizado rígido. Preferia aprender em seu próprio ritmo. Ele acabou sendo um prodígio. Ou seja, ele tinha o seu próprio ritmo de aprendizagem. Ou seja, o ritmo que a escola botava, ele não conseguia acompanhar, né? Então, é isso aí. É ruim quem tem algum tipo de dificuldade para leitura, seja falta de concentração, déficit de atenção, seja dislexia, seja o ritmo muito alucinado que a escola tem. E número 4, Gustave Flaubert. Eu acho que é assim, Flaubert. Gustave Flaubert escreveu alguns dos maiores romances da língua francesa. Então é Flaubert. Gustave Flaubert, francês? Mas quando jovem, ele desatava a chorar. Tá vendo a minha dificuldade de leitura? Meu Deus. Eu vou voltar aqui de novo. Quando jovem, ele desatava a chorar quando sua avó tentava ensiná-lo a ler. Apesar das lágrimas, ele não desistiu, mas só conseguiu alcançar seus colegas quando tinha 10 anos. Quando tinha 13 anos, ele estava lendo Les Misérables. Les Misérables. Como ler francês? Eu não sei. Português ainda estou tentando.
E quinto, deixa eu ver se é quinto. 1, 2, 3. É o quinto. Era pra mim ter numerado aqui no roteiro. Quinto é Beverly Clary. Eu não sei pronunciar o nome dessa mulher. Eu vou deixar o link aqui com o texto aqui, você da fonte aqui que eu tô lendo. Você descobre aí quem é essa mulher. É Beverly Clary. Enfim, na segunda série, Beverly estava atrás de todos os seus colegas em leitura e escrita. Ela estava decidida a recuperar o atraso e acabou se apaixonando tanto pelos livros que se tornou bibliotecária. Isso muito antes dela se tornar uma premiada autora de livros infantis. Enfim, o que eu quero trazer com esse episódio não é porque você tem problema com leitura e escrita que você é burro, tá entendendo? Você só tem outro processo de aprendizagem, outro processo mais lento, mais difícil, mas você aprende. E se você quiser, mesmo que você tenha problema de escrita e leitura, você quiser escrever um livro, você consegue. Essas 5 pessoas que eu trouxe aqui fala bem disso, né? Então é isso aí. Então, só pra retomar os 5 que eu falei. Eu falei sobre Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, George Bernard Shaw, Gustav Flaubert e Beverly Clary. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dessas 5 pessoas. Entendeu? Então, eu acho que eu já falei demais. De novo, antes de eu ir embora, confira se você está inscrito nesse podcast. Confira se você clicou no sininho. Confira se você comentou. Confira se você compartilhou pro seu amigo. Como é que a pessoa confere? Agora que eu pensei, como é que a pessoa confere se compartilhou para alguém? Eu não sei, eu só falei. A minha fala é freestyle. Eu falo sem saber para onde vai a minha ideia da minha fala. Eu só vou falando, depois é que eu vejo o que eu falei, tá entendendo? Se vai fazer sentido na minha... que eu falei, eu vejo depois que eu falei. Aí já era. Enfim, confira aí. Se você tá inscrito, e se tiver inscrito, compartilhe esse podcast pro seu melhor amigo. E eu já falei demais, eu quero ir embora pra casa. E eu vou embora. Tchau. Valeu. Quem ouviu até aqui, tchau.